Que a preciosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Neste momento, nesta oportunidade, quero fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 11 e o verso de número 4, que nos diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quero dizer a você que o programa Manancial desta semana já está no ar. Prosseguimos então com esta abençoadora programação. Quero estar falando um pouquinho hoje sobre o fim de todas as coisas é para a glória de Deus. Estamos fundamentados aqui na palavra de Jesus Cristo, neste momento tão ímpar, tão especial no ministério de Jesus Cristo, quando ele é informado de que Lázaro, aquele que ele amava, estava enfermo. Aí Jesus, falando sobre esta situação, sobre este momento, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus. O fim último de todas as coisas na nossa vida deve ser sempre para a glória de Deus, ou seja, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Você que me assiste e que porventura tem uma vida de comunhão com Deus, caminha na presença de Deus, se relaciona com Deus, conhece a grandeza de Deus revelada em favor da tua vida. Você que está nos acompanhando semanalmente nas programações Manancial, você precisa compreender que na tua vida todas as coisas devem ser para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. Veja, quando eu olho para esta palavra bíblica, para este contexto da palavra de Deus aqui, no capítulo 11 do Evangelho de João, o ministério de Jesus era o foco, deste momento aqui, deste contexto da palavra. Jesus estava na realização, na efetivação do seu ministério terreno. A Bíblia diz que Jesus já tinha declarado que esta família era amada por ele. Deus já tinha manifestado este sentimento em relação aos homens, quando diz lá no capítulo 3 do Evangelho de João 16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Jesus foi enviado pela manifestação ou para a manifestação deste grande amor de Deus em favor dos homens. Agora, Jesus, efetivando esse ministério, esta obra, manifestando este grande amor de Deus, recebe uma notícia de que Lázaro, aquele que era irmão de Maria, Marta, que morava em Betânia, estava enfermo. Olha a palavra que Jesus libera, olha a palavra que Jesus fala, olha o que Jesus revela. Esta enfermidade não é para a morte, mas esta enfermidade é para a glória de Deus, para a glória de Deus. Jesus tinha comunhão com esta família, como a Bíblia nos mostra. Jesus amava esta família. Todas as pessoas, indistintamente, são amadas por Deus, amadas por Jesus Cristo. Daí justificar-se a vinda do Messias, não é? A manifestação, a evidenciação do ministério terreno de Jesus. Jesus se locomoveu de uma parte a outra, ali na região de Jerusalém, na Palestina, manifestando aos homens o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. A glória de Deus no sentido de restaurar o homem perdido, no sentido de curar o homem enfermo, no sentido de ligar novamente o homem à comunhão com Deus. E uma vez que isto acontece, de fato, a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus é conhecida, a glória de Deus é vista.
na vida, quando nós vivemos uma vida de realidade, de fato evidencia-se em nós a glória de Deus. E é isto, um pouco sobre isto que eu quero aqui discorrer ao longo da programação com você, meu amado telespectador, não é? Meu amado telespectador, por que isto é para a glória de Deus? Estas questões, estes trilhar aí de caminho que nós vamos percorrer ao longo da programação. Por que é para a glória de Deus? Por que Jesus usou esta expressão? Porque Deus, não é? Porque Deus é a origem de todas as coisas. Eu quero te convidar para fazermos a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 4, e o verso de número 11. Olha o que diz aqui o autor deste livro, né? O livro da Revelação, capítulo 4 e o verso de número 11. Deus é a origem de todas as coisas. Se Ele é a origem de todas as coisas, Ele então, ou para Ele então, devem ser todas as coisas. É para manifestar a glória de Deus, ou a sua glória. Verso 11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Olha que palavra extraordinária, que nos instrui, que nos ensina e que mostra de fato a razão por que todas as coisas foram criadas. No texto, o apóstolo João está falando aqui da grandeza de Deus, da dignidade de Deus em receber a glória e a honra e o poder. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Veja, meu amado telespectador, que quando Jesus então fala para as pessoas que trazem a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus diz então, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade não é para pôr um fim na trajetória terrena de Lázaro, esta enfermidade tem um propósito maior, esta enfermidade tem uma motivação excelente. É até contraditório, assim, parece que um pouco incoerente falar sobre isso, não é? Que uma enfermidade tem um propósito excelente, tem um propósito maior, mais nobre, mas de fato nós vemos realmente Jesus dizendo, esta enfermidade é para a glória de Deus. E lá na frente, quando vemos Jesus então chamando Lázaro da sepultura, que Lázaro então revive, ressuscita naquele momento, sai para fora, não é? Nós vemos ali verdadeiramente um plano de Deus, um propósito, um projeto de Deus se efetivando, manifestando o que? A glória de Deus, manifestando o poder de Deus, não é? Num sentido muito real, muito literal, acontecendo ali, sendo evidenciado. Então, quando nós vivenciamos uma determinada situação, nós precisamos compreender o plano de Deus naquilo que nós estamos vivenciando. Naquele momento em que Maria, em que Marta mandam, não é, alguém levar essa notícia para Jesus: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. É importante que o Senhor venha, é necessário que o Senhor venha o quanto antes, porque ele está enfermo. Quando esta notícia é levada, ela é transmitida no sentido, olha, esta enfermidade ela está com uma certa gravidade. É necessário que o Senhor olhe para esta situação com cuidado, com atenção, porque a situação não é muito boa, é uma situação crítica, não é? E aí as pessoas todas preocupadas com a evolução daquele quadro de enfermidade, que poderia culminar com a morte. Mas isso tudo sendo visto e colocado do ponto
de vista humano, da limitação e condição humana, não é? De falibilidade, de pecabilidade, de limitação de recursos e possibilidades. Se esqueceram de que Jesus era o Filho de Deus, se esqueceram de que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, se esqueceram de que Jesus era o Senhor da vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores, se esqueceram das palavras do profeta Isaías que fora anunciada, não é, a respeito da obra de Jesus, do ministério, de quem seria Jesus na sua efetivação, como sendo aquele que é o Pai da eternidade, como sendo aquele que é o Deus forte, que é o príncipe da paz. Não é? Nós vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade aqui, hoje falando